E vamos abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 4. E vamos ler novamente versículos 4 a 7. Gálatas 4, versículos 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. E a tônica vai ser esse versículo: de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Então vamos à mesma pergunta até terminarmos esse ensino de Gálatas. Você nunca mais vai esquecer disso, porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. O que estava acontecendo com a igreja dos Gálatas? Paulo fundou igrejas na região da Galácia. O que Paulo pregou e ensinou nessas igrejas? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então o que Paulo ensinou? Ensinou esse evangelho da graça de Deus. O homem é salvo pela graça de Deus mediante a fé. Esta fé não foi o homem que produziu, é um dom de Deus. Não vem de nenhuma obra para que ninguém se glorie diante de Deus. Então é isso que nós temos que entender. No meio religioso você encontra tanta obrigação, tanta obra, tanto a fazer, tanto compromisso, tanta coisa nos é imputada e cobrada nas igrejas evangélicas. Você tem que fazer isso, o que você está fazendo para Deus? E a gente entra numa igreja e começa uma avalanche de coisas, com a seguinte intenção: se você falhar, se você não praticar tudo isso, você perde a salvação. Por que eles falam assim? Porque o conceito deles é que a salvação é por esforço. Salvação é por obras, é por coisas que você faz, né? Eu vou repetir o que falei na semana passada. Eu ouvi um pregador desse, de um canal desse de televisão, ele dizendo que se a pessoa não fosse dizimista, ela ia perder a salvação. Ela era ladrão. E perder a salvação. Ser dizimista tem tanto poder para salvar na cabeça dele, quanto aquilo que Cristo fez na cruz. Eu ouvi isso, por isso eu posso falar. Então nós temos que entender: nada que eu faça me dá poder para ser salvo. Não existe uma coisa aqui na terra religiosa que o homem possa fazer uma obra que lhe dê condições de salvação. Nunca esqueça isso. Nada, o homem é incapaz de fazer coisas por si mesmo para que possa ser salvo. É incapaz. Tudo que o homem faz quando chega diante de Deus, chega manchado, é uma coisa defeituosa, manchada pela carne. Por quê? Porque o homem está preso num corpo defeituoso, chamado corpo do pecado, corpo da humilhação, corpo da morte, que produz defeito todos os dias. E por mais que ele tente fazer coisas boas, as coisas boas que ele faz é manchada por esta carne defeituosa, porque a fonte é o homem de carne fazendo as coisas. Então o nosso melhor, quando chega diante de Deus, cheira mal. Por isso que lá na velha aliança o profeta diz que a nossa justiça própria, o que é justiça própria? O que eu posso produzir de santo, o que eu posso produzir de religioso, o máximo que eu posso fazer. Ele falou: isso é justiça própria. A nossa justiça própria diante de Deus é como trapo de imundícia. O que é o trapo de imundícia? Quando a mulher recebia a sua menstruação, punha lá um pano, um trapo,
e o organismo dela expurgava aquilo. Ele está dizendo que a nossa justiça é como aquilo, um trapo de imundície. Entende isso? Então, olha, as pessoas precisam entender: nenhuma obra lhe dá poder de salvação, nenhum esforço. O jejum não te salva, as campanhas não te salvam de nada, o teu dízimo não te salva de nada, os teus sacrifícios não te salvam de nada. Você pode ir na igreja de segunda a segunda, essa frequência à igreja não te salva de nada, é tua obra religiosa somente. A única coisa que me salva é quando eu creio no que Cristo fez. É isso, pela graça, a graça de Deus é derramada abundantemente sobre mim. Então, pela graça eu sou salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, isso acaba com as obras. Quando Paulo fala, isso não vem de vocês, ele anula toda e qualquer obra religiosa. Não vem de vocês, vocês não produzem. É um dom. O que é um dom? Uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele acrescenta: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode chegar diante de Deus: ó Deus, eu mereço, eu estou aqui porque eu paguei o preço. Vocês estão entendendo? Porque eu me esforcei, eu passei uma noite fazendo a tal de vigília santa, que eu pertenço à igreja tal, à igreja santa, porque o pastor falou que eu tinha que fazer o meu voto, entende? Meu sacrifício. Não, tudo isso é tolice, meus irmãos. Pratica-se isso na igreja evangélica, é só isso que eles fazem. Mas no quesito de salvação não existe nada. Enquanto o crente não entender que ele é incapaz de salvar-se a si mesmo, ele vai continuar se matando de fazer coisas, porque ele acha que fazendo isso ele vai agradar a Deus. E sabe o que agrada a Deus? É quando eu desisto das minhas obras para me salvar e começo a crer no que Cristo fez. Deus quer que eu creia, é isso que agrada a Deus, não no meu esforço. Então tem um monte de gente dentro das igrejas evangélicas se matando de fazer coisas. Eles não estão agradando a Deus, estão negando. Ao invés de crer na obra perfeita, eles estão tentando se justificar e se salvar por esforço próprio, mudando a aparência, não trocando isso de roupa, não pode pôr aquela roupa, não pode fazer aquilo, não pode isso, não posso mais isso. Na aparência, eles estão tentando se salvar por uma santidade de aparência, de paletó, gravata, saia e cabelo comprido, que não dá em nada. Está bem claro isso, querido? Sim ou não? Agora, o que é ser salvo? Eu falo isso não por vocês, por quem está lá na internet. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, meu Salvador é vivo e poderosíssimo. O que ele faz? Me liberta do império. Ele não me libertou de uma coisinha, me libertou do império inteiro das trevas. Já me libertou. Você crê em Cristo de todo o coração, é salvo, já é liberto. Me desculpe, tem que falar isso. Não precisa de culto de libertação, não precisa que ninguém ponha óleo na tua testa, não precisa que ninguém ponha a mão na tua cabeça para te libertar. Tudo isso é uma superstição, um misticismo que entrou na igreja. Não precisa ninguém gritando de um púlpito no final de um culto: sai, sai, para libertar as pessoas, sai. Não precisa disso. Se você crê em Cristo, a salvação começa aqui nessa vida. Ele te liberta do império das trevas, te transporta para o reino dele. Você é dele agora para sempre. Te libertou. Eu preciso conhecer isso. Se eu procurar isso antes da cruz, eu não vou encontrar. Mas depois da cruz, onde começa o evangelho, então Deus levanta Paulo e revela a grandeza da obra da cruz para Paulo, mais do que a todos os apóstolos. Revela para Paulo: já houve a libertação do império das trevas, já houve. Entende? Então nós já fomos libertos. O que é uma pessoa salva? Tirada da condenação, tirada da destruição, tirada da perdição, tirada do cativeiro, tirada das prisões. Já foi, ele já me salvou, já mudou minha vida. Se eu tinha prisões na minha vida, aquilo acabou. Os vícios acabaram. Agora eu preciso fazer o quê? Aprender o que já foi feito por mim, que é o evangelho, e Deus vai me levando a possuir tudo que ele já me deu como gratuito.
gratuitamente. Tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Agora, se a pessoa crê em Cristo e cai numa igreja de lei, de voto, de sacrifício, campanha, propósito, batalha espiritual, guerra, essa loucura toda que eles falam e não pregam o evangelho, ela vai ficar 20 anos numa guerra, não tem certeza de ser salvo, não tem certeza que é salvo, vai se achar que toda hora ela deu uma brecha, o diabo entrou na vida dela, e ela precisa de um tal de olhinho para passar nos umbrais da porta, ou pôr na cabeceira, não vinha na televisão a turma fazer campanha de fechamento de corpo, você não viu isso na televisão? Que nem macumba, você vem aqui, vou te dar uma unção para fechar o corpo, linguagem de macumba, isso na televisão eu vi. Então ela já é salva, e por fim, quando ela deixar esse corpo aqui, ela vai entrar no mundo invisível e vai ter a vida eterna, que já está dentro de nós agora. E como é que eu alcanço isso? Pagando preço? Não. Fazendo voto? Não. Subindo no monte? Não. Descendo no monte? Não. Indo no templo de Salomão? Não. Isso é me dado gratuitamente. Nunca esqueça isso. Tudo de Deus para o homem é dado gratuitamente. Vamos lá para Romanos capítulo 8, né? Só para passarmos para outra etapa desse estudo de hoje. Versículo 32: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, gratuitamente com ele, com o filho, nos dará o quê? Todas as coisas. Então o que Paulo está revelando aqui? Olha, ele não poupou ao seu próprio filho Jesus Cristo, antes por todos nós o entregou. Como ele não vai nos dar com esse filho? Olha, com o filho, repare bem, não é sozinho, é com o filho gratuitamente o quê? Todas as coisas. Paulo ensinou isso para a igreja dos Gálatas, mas o que aconteceu? Paulo se ausentou, ele era um apóstolo, ele fundava igreja, desbravava cidades e países que não tinham o evangelho, e os Gálatas permitiram que os estranhos entrassem lá, os perturbadores entrassem lá. Quem são os perturbadores? Aqueles que vêm levar você para a lei, para o jugo da lei, para as obras da lei, para os sacrifícios da lei, entende? Para guardar de sábado, ficar no Velho Testamento na mentalidade judaica. Você tem que entender que Velho Testamento é a história do povo judeu, e aquilo ali é judaísmo, tudo que foi feito ali, com quem Deus fez aliança, que Deus trouxe a lei através de Moisés, foi com os gentios? Não. Com quem Deus fez aliança? Com o povo judeu. O gentio foi feita essa aliança com ele? Não. Para quem Deus deu a lei? Para o judeu, não para os gentios, que são os demais povos. A aliança foi feita com o povo judeu. Aquilo ali é judaísmo, a história do povo judeu. Todas aquelas promessas do Velho Testamento era para o povo judeu, se ele obedecesse a lei. Não tem nada a ver com os gentios. Então essa gente do Velho Testamento entrou lá na igreja dos Gálatas e começou a minar essa graça que Paulo tinha ensinado, dizendo: olha, o que Cristo fez não é suficiente. Você tem que se circuncidar, você tem que guardar sábado, você tem que praticar as festas da lei, você tem que voltar para o Velho Testamento e associar tudo isso a Jesus Cristo. Aí, vocês estão entendendo? É que nem, é mesmo a mentalidade de hoje. Olha as igrejas de hoje, só pregam o Velho Testamento, é só judaísmo, as campanhas que eles fazem Velho Testamento, toda hora, às vezes está na televisão, fala: vamos ver que essa pessoa vai pregar Jeremias, pronto, não dá para ouvir. 1 Samuel, é a vida de Elias, a prosperidade de José, e o fogo do céu caiu, e Gideão estava malhando o trigo, e não é a mesma história o tempo todo, gente. Não é a mesma história o tempo todo. Eles não passaram pela cruz, não estão vendo o que já foi feito na cruz, e o que é evangelho da graça de Deus. Então ficam presos naquilo. Esse é o pessoal da lei. E quem está com essa mentalidade do judaísmo, ele não consegue enxergar o evangelho, ele não entende as cartas de Paulo.
Ele não entende que não há mais condenação, ele não entende que é liberto do império das trevas, porque ele está guerreando. Ele está lutando contra os filisteus, ainda o gigante Golias está de pé, ainda as muralhas estão de pé. Ele está vendo tudo isso na cabeça dele. Puseram isso na cabeça dele, ele está nesse conflito, nessa guerra, não para mais. Toda hora tem um inimigo em cima dele, é um demônio. Toda hora ele está infernizado na velha aliança. E isso aí entrou na igreja dos Gálatas, e os Gálatas fizeram o quê? Começaram a aderir a isso e perderam a visão da obra da cruz e da graça de Deus. Então Paulo escreve Gálatas 1:6. Vamos lá, lemos isso direto. Admira-me que estáis passando tão depressa. Eles estavam passando tão depressa. De quê? Daquele que vos chamou na graça. Eles tinham sido chamados na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam, querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Como que eles queriam perverter o evangelho de Cristo? Introduzindo a velha aliança na nova aliança, misturando as coisas. É o que se faz hoje. Então veja bem, na velha aliança Deus agiu, fez muitas coisas, fez. A partir do momento que Cristo vem, morre na cruz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, Deus tirou aquilo da frente, eliminou, cancelou tudo aquilo. E Deus não se relaciona mais com o homem através da velha aliança. Ele estabeleceu uma nova aliança, e através de Cristo Deus vem se relacionar com o homem de uma forma diferente, através da velha aliança. Então Deus não age mais de forma da velha aliança. Ele não se relaciona comigo baseado na lei, porque Cristo cumpriu a lei e pôs um fim na lei, acabou. Deus se relaciona comigo baseado no Novo Testamento do sangue de Jesus Cristo. Então é um grande engano, uma grande loucura, uma grande cegueira eu querer voltar no Velho Testamento, querer me relacionar com Deus por uma lei que já acabou, que não existe mais, por um sistema falido, dado por Deus e removido por Deus. Então todo aquele que está no Velho Testamento tentando se relacionar com Deus, não se relaciona com Deus, porque está anulando o novo pacto. Deus só se relaciona com quem está na nova aliança através de Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não dá mais para chegar a Deus através de Moisés. Vocês entendem isso? Então quem está na velha aliança pensa que está se relacionando com Deus, mas Deus já rejeitou isso aí. Tem que, para se relacionar com Deus como Deus quer, se submeter à nova aliança que Ele estabeleceu no sangue de Jesus. Então quando vem o Velho Testamento misturar, é perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo fala, versículo 7, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja o quê? Anátema. E aí Paulo vai mostrando para os Gálatas e corrigindo os erros que eles cometeram, e mostrando para eles que eles entraram num caminho errado, até que chegamos nesse capítulo 4. Nas últimas 2 terças-feiras nós falamos do versículo 4 e 5 e 6, e hoje nós vamos falar do versículo 7. Vamos ler de novo esses versículos. Versículo 4: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Jesus nasceu debaixo da lei como judeu, para cumprir a lei. Jesus não pregou a graça de Deus, ele veio cumprir a lei. A graça de Deus começa a ser pregada depois da cruz, através daquilo que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Então ele, olha, nascido sob a lei, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o quê? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração quem? O Espírito Santo, o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Falamos isso a semana passada. E hoje nós vamos falar isso, de sorte que já não és escravo, porém filho.
Então quer dizer, pastor, que Deus não tem filhos escravos? Não. Se você é filho de Deus, você não é escravo. Acabou a escravidão da tua vida. A lei áurea aconteceu na cruz. Vocês entendem ou não? Então não há escravidão. Deus não tem filhos em escravidão. Agora, vamos trabalhar para a gente entender quem são esses filhos de Deus, como a coisa acontece, não é? Então vamos lá. Vamos lá. João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Vamos ler aqueles mesmos versículos. Versículo 11, 12, 13, 14 de João 1. O que diz? Veio para o que era seu. Quem eram os seus? O povo judeu. Jesus veio para eles. Era o Messias prometido lá no Velho Testamento. E os seus não o receberam, não acreditaram nele. Os judeus acreditaram nele? Não acreditaram. Os discípulos todos eram judeus, acreditaram, mas a maior parte da nação não acreditou. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Agora presta atenção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o quê? Aqueles que creem no seu nome, olha lá, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus, os nascidos de Deus. E o verbo Deus, o verbo que era Deus e é Deus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que João está dizendo aqui? Ele não está dizendo assim, todos quantos o aceitaram. Ele está dizendo todos quantos o receberam. Então, quando eu creio em Cristo de todo o coração, a palavra da verdade me chega, a pregação do Evangelho, e eu creio em Cristo de todo o coração, esse dom da fé, da graça de Deus, ele faz brotar dentro de mim, e eu só creio porque Ele derramou essa graça sobre mim. Então, o que a palavra diz? Deu-lhes o poder. Então, um poder de Deus, presta atenção, é dado a mim, vem sobre mim. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu creio em Cristo de todo o coração, esse poder de Deus é me dado e eu sou feito. Por quem? Por mim? Pelos meus esforços? Pelas minhas obras? Não. Sou feito pelo próprio Deus, pelo poder dele, um filho dele. Está bem claro isso? Então eu me torno filho. Eu sou despertado, meu espírito é despertado, eu sou nascido de novo. Quando eu creio em Jesus Cristo. Agora veja bem, como é que eu vou crer em Jesus Cristo? Como diz a Escritura. Não é, se você for no Espiritismo, crê em Jesus Cristo. Vai na macumba, está lá, eles creem em Jesus Cristo, tem até estatueta. Mas a crer em Cristo é como diz o Evangelho, o verbo que se fez carne. Essa é a fé verdadeira. Então Deus deu-lhes o poder do quê? De serem feitos. Você é feito filho de Deus. Olha lá o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Por que ele fala nascer do sangue e da carne? É o nascimento natural que a gente tem. Esses filhos de Deus não é porque eu nasci com um corpo de carne e sangue, ou pela vontade do meu pai e da minha mãe, que eu nasci filho de Deus. Não é esse o nascimento que ele está se referindo. Ele fala, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas eles nasceram de quem? De Deus. São pessoas nascidas, o próprio Deus gerou essas pessoas. O poder de Deus gerou essas pessoas, são nascidas de Deus. É quando eu encontro Cristo, isso acontece instantaneamente na minha vida. Vamos lá, João capítulo 3, aquela conversa de Nicodemos que eu já falei muito aqui. Está aqui os dois nascimentos, versículo 6, João 3, 6. O que é nascido da carne é carne. Quando nós nascemos do pai e da mãe, nós nascemos carne. Agora olha lá o segundo nascimento. Mas o que nasceu do Espírito é
O que é nascer do Espírito? Espírito com letra maiúscula significa que eu nasci do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou, eu sou Espírito, gerou um novo Espírito em mim. Eu sou Espírito, eu nasci do meu pai, da minha mãe, nascido da carne é carne. Agora eu vou nascer por dentro, através da fé em Cristo. Mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito, esse é o Filho de Deus. O Filho de Deus é esse homem espírito, esse homem interior que você é, que está entendendo as coisas de Deus, que teve os olhos do coração iluminados, acordou, entende Deus, crê em Deus, está apaixonado por Deus, Deus está vivo para você. Esse é o Filho de Deus, que não é escravo. Vocês entendem isso? Você percebe que o homem não tem participação nisso? Olha, o homem não tem participação nisso. O homem não teve poder para o receber. Foi Deus que deu esse dom de fé para ele ser salvo pela graça. O homem não teve participação nisso. Esse poder que fez ele ser um filho não veio dele, do esforço dele. É uma coisa que vem de fora, vem de Deus. Esse nascimento que é nascido do Espírito a Espírito não foi o esforço do homem que produziu nele. Não foi a obra religiosa que produziu nele. Deus que fez. Então Deus fez tudo. O homem só recebe o benefício. Não é por obras. Você entende isso ou não? Então o homem não fez nada, ele só recebeu. Recebeu a fé para ser salvo, o poder de Deus para ser feito filho, e o Espírito Santo para ser gerado. Quem é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito é o quê? Espírito. Então, essa obra nenhum homem tem poder de fazer em prol de quem quer que seja. Isso é obra de Deus. Presta atenção, a gente fala assim, vou fazer a obra de Deus. A obra de Deus só Ele faz. Você pensa que tem poder de fazer a obra de Deus? Você elabora um monte de estratégia, sai para fazer um montão de coisa, você está dizendo é obra de Deus. Às vezes é a tua obra, é a tua cabeça. Mesmo com folheto na mão, mesmo cantando música, você que organizou. Você que criou coisa na sua cabeça. Você quer exercer uma função que só Deus pode exercer. A obra de Deus só Ele faz. Quem faz alguém nascer de novo é só Deus. Quem faz alguém ser gerado do Espírito é só Deus. Quem faz alguém receber Cristo é o dom que Deus te deu. É só Deus que pode fazer. Não tem participação humana. É a ação de Deus. Só Deus faz isso. Nenhuma religião pode fazer essas coisas. Está bem claro isso? Está bem claro isso. É só Deus que faz. Para uma pessoa entender o Evangelho, só Deus que faz. Para uma pessoa nascer do alto, só Deus que faz. Para uma pessoa ser feita filho de Deus, só Deus que faz através do seu poder. Para uma pessoa nascer do Espírito e ser Espírito, só Deus que faz. O homem só recebe. Ele está paradinho e Deus cobre ele com o seu amor e faz todas essas coisas. Ele não tem poder para fazer essas coisas. Está bem claro isso? Por isso que todo pregador tem que ter isso claramente no seu espírito. Você só é uma voz, você não é o bom, não é o melhor. Os homens querem ser. Você só é a voz, quem faz a obra é Deus, e nada mais que isso. Agora vamos detalhar essas coisas. Vamos lá agora. João capítulo de número 6, vamos lá, tudo em João. João 6, versículo 37. Leia e entenda, isso aqui é palavra de Jesus Cristo. Olha, para você ver como a obra é dele. Olha, todo aquele que o Pai me dá, o que vai acontecer? Presta atenção. Não está assim na sua Bíblia? Todo aquele que o Pai me dá. Então o Pai deu o poder de ser feito filho de Deus, nasceu do Espírito, fez tudo. Todo aquele que o Pai me dá. Não é essa pessoa que teve decisão, não é essa pessoa que quis fazer, não. Deus pegou e deu. Não é assim que está na tua Bíblia? Todo aquele que o Pai me dá, esse vai fazer o quê? Vai vir a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, presta atenção. É só Deus que pode trazer uma pessoa e levá-la a crer em Jesus Cristo. Ninguém mais. É o Pai que age.
no coração de uma pessoa e traz ela a Cristo, e ela vai crer em Cristo. Não é o meu esforço. Você pode ter uma família que não quer saber do Evangelho, se matar de falar, eles não querem, acabou. Você pensa que você falando muito vai resolver? Não vai, você vai criar confusão. Você entende isso? Quando a gente começa, a gente não sabe dessas coisas. Aí é evangelização, vamos para a favela, aquela loucura. Olha quanta coisa nós fizemos que a igreja queria que fizesse. Quanta gente que você falou que nunca quis saber de nada. Imagine evangelizar levando uma rosinha pro favelado, ó, põe essa rosinha aí que Deus vai te libertar. Imagine, isso aí não é, nem evangelismo é. Isso aí é tolice, né? Põe lá na sua casa que vai libertar os demônios que está na sua casa. Então todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim. Se a pessoa não veio é porque não foi dada ainda. Ai, mas meu marido, minha esposa, se não veio, não foi dado ainda. Ah, mas eu tenho, minha família é tão grande, estão tudo lá no catolicismo adorando Maria. Maria, se Deus não trouxe, deu, não vai vir. Não seja inimigo deles, não fique enchendo a cabeça deles. Você entende ou não? Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Vai ser lançado fora? Não vai. Então todo aquele que o Pai traz, de maneira nenhuma vai ser lançado fora. Mas é o Pai que traz. Fala, Carlos. Por isso que ele disse, vai para todo mundo e pregue o quê? O Evangelho. Então o Evangelho é que vai trazer informação. Deus age. É essa, pregar o Evangelho. Está bem claro isso? Vamos para outro texto agora. Aí João capítulo, estamos no 6. Vamos para 2 versículos mais para frente. Aí Jesus vai tratando disso. Agora olha quando chega. Vamos ler o versículo 41 do mesmo capítulo. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Agora presta atenção. Essa gente estava lá e não cria nele, eram opositores dele. Conheciam o pai, a mãe, os irmãos, conheciam Jesus. Como está dizendo desci do céu? Eles não entendiam nada e não criam. Agora olha o que Jesus responde, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, foi profetizado isso lá na lei. O quê? E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido. Olha lá, Carlos, tem ouvido, né? Precisa ouvir, vocês estão entendendo ou não? Por isso que se precisa pregar o Evangelho. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então olha a importância. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Se você está vendo, é coisa exclusiva de Deus. Isso aqui é obra exclusiva de Deus. Então, neste exato momento, Deus está trabalhando no mundo todo, na mente e no coração de muita gente que nem dentro da igreja está, que vão se chegar e vão ouvir. E vão ouvir. Pensa que não. A gente pensa que obra de Deus, a gente fica entre 4 paredes e tem um pastor lá que fala assim: você precisa evangelizar. Ele cria um montão de coisinha para você fazer. E você tem que fazer, tem que dar fruto. Vocês estão entendendo? A gente acha que ficar nessas atividades todas é fazer obra de Deus. Muitas vezes a igreja organizada quer que você faça isso. Te empurra a coisa para fazer. A pessoa nem bem chegou lá, você já é evangelista. Evangelista nem sabe nada. Vai evangelizar o quê? Evangelizar é ficar dando papel, fazendo propaganda da igreja. Isso aí é evangelizar? Ó, fica lá na frente da igreja, põe lá uma cadeira, lá uma mesa,
todo mundo que passa, escreve seu nome aqui, ó. Escreve seu nome aqui para oração. A pessoa está lá, não sabe de nada do evangelho, põe o nome dela, da família, todo mundo lá, ó, Deus vai te libertar. Sabe, não ouviu nada, não sabe nada. Né? Põe uma cruz lá na porta da igreja. Ó, põe aqui seu pedido de oração espetado na cruz. Não ouviu nada, não sabe nada. Você acha que isso aí é evangelizar? Isso não é evangelizar, isso é a igreja que cria e põe na cabeça das pessoas. Os coitadinhos chegam lá novinhos, ficam escravos disso, né? O livro da oração, vou pôr teu nome no livro da oração. Leva uma aguinha aqui e volta domingo. Vocês entendem ou não? Então vou ler com calma o 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele, agora veja bem, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, tem o que? Ouvido. A fé vem pelo ouvir. E aprendido, o que vai acontecer? Esse vai vir a mim. Aí depois Jesus vai pregar um sermão para eles: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Eles vão se escandalizar e vão largar Jesus. Os discípulos não vão mais seguir Jesus, né? Aí Jesus vai dizer, quer ver? Deixa eu ler só o versículo do número 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Presta atenção. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Aí ele prosseguiu. E prosseguiu: por causa disso é que eu vos tenho dito, olha lá, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Isso muda tudo. Não, peraí, não pode ser. Não pode ser que isso aqui está na Bíblia. Pode ser que Jesus falou isso. Por que ninguém fala essas coisas? Tem gente que está ouvindo isso aqui pela primeira vez agora, nunca viu isso. Se não leu, nunca viu. Se leu, passou por cima e não entendeu nada. Olha lá. Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Concedido? Está assim na sua Bíblia? Então quem é que faz a obra? É o Pai. Quem é que concede? Olha a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de você. É uma graça, é um dom de Deus. Não vem de obras. É Deus que gera em você. É Deus que traz você a Jesus. É Deus que abre o teu entendimento. É Ele que concede. Olha a graça de Deus agindo. Você é só o alvo de Deus. Não faz nada. Deus faz tudo. Você pensa que um dia você creu em Cristo porque você era bonzinho, né? Você entrou em contato com a Bíblia, com o Evangelho, porque acho que eu sou um pouquinho especial, acho que Deus olhou para mim e falou: isso aqui é tão bonzinho, é melhor que os outros, vem aqui. Não, você pensa que você que teve essa atitude, você pensa que aquele primeira vez que falou assim: olha, eu vou procurar uma igreja evangélica, veio na tua cabeça, eu vou fazer isso, você pensa que você que fez isso? Deus já estava agindo na tua vida há muito tempo para chegar naquele momento que você entenderia: eu tenho que ir. Você está entendendo ou não? Há anos Ele estava trabalhando. Muitas circunstâncias da sua vida Deus criou para você entender que precisava crer em Deus. Até que o tempo foi passando, você se encaixou numa coisa, encaixou na outra, foi indo, vem para cá, passou um ano, foi para lá e tum, aconteceu. Viu o Evangelho da graça de Deus? Amém. Aconteceu, é o Pai que realizou toda essa obra em você. Vai lá para João 10, você está no 7, 10. Olha lá. O povo estava contra Jesus aqui, é a festa da dedicação. Os fariseus estão interrogando Jesus com raiva dele. Aí Jesus diz assim, e não acreditava nele. Versículo 25, João 10, 25. Respondeu Jesus: já vos disse. Não, vamos ler desde o 22. Vamos lá. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. O templo estava em pé ainda. Rodearam-no, pois, os judeus lá e o interpelaram, estavam com raiva dele.
Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Aí Jesus respondeu: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não crestes porque não sois das minhas? Ah, então tem gente que não crê porque não é as ovelhas dele, não vai crer mesmo. Quem era esse povo que ele falou assim: vocês não acreditam e vocês não são das minhas ovelhas? Olha lá quem são eles, vamos ler de novo. Versículo 24: rodearam-no, pois, os judeus, o interpelaram todos aqueles. Quem são eles? Os que estavam debaixo da lei, os que estavam debaixo do jugo, não conseguiam entender. Lá na velha aliança houve a promessa de que ele viria, a cidade que ele nasceria, tudo direitinho, ele cumpriu tudo direitinho a respeito dele. Esses são os judeus debaixo da lei que não acreditam nele. Ele falou: esses que estão debaixo da lei não são as minhas ovelhas, porque por isso que não vão acreditar em mim. Agora, e as ovelhas que são dele? Olha lá o que vai acontecer. Versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então quer dizer que as ovelhas dele, esses trazidos por Deus, gerados por Deus, concedidos por Deus, que ouvem a voz de Deus, são as ovelhas, são esses. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas fazem o quê? Me seguem. Então as ovelhas dele, presta atenção, vão ouvir a voz dele. Qual é a voz de Jesus hoje? Vamos lá para Hebreus capítulo 1, vamos lá, Hebreus 1, vamos lá. Qual é a voz de Jesus hoje? Será que Jesus está falando através das muralhas de Jericó? Será que Jesus está falando através de Gideão? Será que Jesus está falando através de José e da prosperidade dele? Isso é uma linguagem passada. Olha lá, versículo 1 do capítulo 1 de Hebreus: havendo Deus em outro tempo falado muitas vezes e de muitas maneiras. Para quem Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras? Aos pais. E como que Deus falou com eles? Pelos profetas. Então, qual foi a voz de Deus? Quem são esses pais? O pessoal do Velho Testamento. Deus falou com ele muitas vezes e de muitas maneiras através de quem? Dos profetas. Dos profetas. Então Deus falou com aquele povo da velha aliança como? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, Amós. Falou através dos profetas. A voz para aquele povo foram os profetas. E agora para nós que estamos nos últimos dias, como que Deus fala? Através dos profetas? Não. Através da velha aliança? Não. Olha lá, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então a voz do Filho vem nos últimos dias. Então Deus não está falando nos últimos dias mais pelos profetas, pela velha aliança. Está falando pelo Filho, nos falou pelo Filho. Qual é a voz do Filho nos dias de hoje? A voz do Filho é o Evangelho da graça de Deus. Essa é a voz do Filho. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é esse Filho que ele está falando nos últimos dias? Olha lá, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, o Criador do universo. Ele fez todas as coisas e fez o universo. Quem é esse Filho? Olha lá, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do poder, do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior a anjos, quanto herdou o nome mais excelente que eles. Quem é esse Filho? Esse Filho é Jesus, o Verbo que se fez carne. Então qual é a voz do Filho para nós hoje? Não é Ezequiel. Ezequiel profetizou coisas futuras. Não é contar a história de José. Não é falar: a tua vida está querendo a de Gideão, agora vem fazer a campanha de Gideão que a tua vida vai mudar. Isso aí está encerrado. Não é a voz do Filho. A voz do Filho é o Evangelho.
que Paulo diz? Não aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Quer entender a voz do Filho? Tem que conhecer as cartas de Paulo. Essa é a voz do Filho. Paulo recebeu a revelação direta do Filho. Está bem claro aí? Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Volta lá para João, né? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Olha lá, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Está assim na sua Bíblia? Nunca hão de perecer. Então, olha lá, eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão, nunca vão se perder. Não vão se perder nunca. Salvação não se perde. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém tem poder de nos tomar das mãos dele. Meu Pai quem as me deu, o meu Pai que me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Está claro isso ou não? Então agora vamos ver aqui a experiência de Paulo que nós gostamos muito. Atos capítulo 9. Vamos lá, Atos capítulo 9. Nós já lemos aqui 500 vezes isso, mais 501. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos, dirigiu-se a sumo sacerdote. Esse Saulo é Paulo. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais... Ó o judeuzão aqui, ó, já entrou em jejum direto. Olha aqui a lei, olha a lei. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ó, deixa entrar no jejum, porque... Vocês entendem ou não? Repare bem, Paulo está com cartas na mão, vai para a cidade de Damasco. E se ele encontrar lá alguns nas sinagogas que eram do caminho, que criam em Cristo, ele ia levá-los presos para Jerusalém. Olha o coração dele. Paulo está debaixo da lei, ele está servindo a lei, ele pensa que está servindo a Deus, e o caminho que eles falam era a fé em Jesus Cristo. Ele é contra isso. E ele está com cartas, furioso para ir lá prender essa gente e trazê-los presos a Jerusalém. Olha como ele é contra o evangelho. Mas o que acontece? Seguindo estrada fora, versículo 3. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? O que aconteceu? Como que está o coração de Paulo indo para Damasco? Ele está com as cartas aqui, ele devia estar pensando assim: eu vou chegar lá. Eu sou um judeu, eu guardo a lei. Esse negócio, esses caras do caminho aí de falar de Jesus Cristo, eles estão contra a nossa religião nacional, estão pervertendo aquilo que Moisés trouxe, a lei. Ele está com o coração: vou chegar lá, eu vou prender essa gente, Ele não está assim arrependido, buscando a Deus: ó, Jesus, fala comigo. Não, ele não está, ele nem sabe que Jesus é verdadeiro. Ele não está ouvindo nenhum apelo: ó, você que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Toca a música aí. Eu venho como estou, eu venho com... Não tem nenhum fundo musical bonito para alguém chorar. Aceita Jesus. Não, ele está... O coração dele não é o coração voltado para Deus. Está preso na religião, está cego. Aí Jesus vem, a luz brilha e aparece para ele. Mas ele não se arrependeu. Ele não tinha que nem o sistema fala: ó, você precisa reconhecer os seus pecados, aí você precisa se arrepender, aí você precisa confessar.
e depois você vai se batizar. Não, não teve nada disso. Vocês estão entendendo? Não teve essa regrinha. Teve essa regrinha? Não teve. Ele não está buscando a Deus, não está arrependido, ele está com raiva de Jesus Cristo no coração. Deus nem liga para isso. A luz brilhou lá, ele caiu por terra e falou: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele falou: quem é, Senhor? Não sabia de nada. Aí quando ele ouviu: eu sou Jesus a quem tu persegues, tum! Na cabeça dele passou assim: é verdade. Aí ele olhou para trás: eu sou judeu, estou debaixo da lei, estou com raiva de todos eles, eu estou prendendo. Deve ter lembrado de Estevão, que ele segurou a roupa para que apedrejasse. De repente fez assim: tudo que eu estou fazendo é errado. Jesus existe, e agora? Vocês estão entendendo ou não? É assim que acontece. A pessoa está numa igreja de lei, fazendo campanha, voto, lei, eu sou dizimista, se não for dizimista eu vou para o inferno, né? Eu falo assim, não preciso falar com vocês, para soltar as pessoas da internet, né? Quando ele, de repente, ele ouve a voz de Deus, ele é ovelha, e a coisa acontece, ele, tum! O que eu estou fazendo? Ele descobre que está num engano, aprisionado numa religião morta. Da noite para o dia ele acorda para o Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? É a revelação de Deus. Então olha lá: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Caiu, mudou tudo na vida dele. Mudou tudo na vida dele. Assim aconteceu comigo, assim aconteceu com vocês, né? A gente já estava na igreja há 20 anos, pentecostal, em línguas estranhas, fogo santo, santo, fogo, fogo consolador, receba, 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 ralabaxarabacá. Eu estou vendo um anjo, um raio, ai, Jesus vai voltar, ai, vamos lutar contra o diabo, demônio dele. Estava tudo assim na nossa cabeça, não estava? Aí a palavra da verdade veio, o que eu estou fazendo? Olha onde eu estou enfiado, estou escravizado nisso, estou na lei, o que está acontecendo comigo? Aí a gente entra em crise, né? Jesus apareceu para nós e nós entendemos o Evangelho da graça de Deus. Pode não ter sido instantaneamente como Paulo, mas você foi ouvindo e ouviu uma voz no YouTube e falou da graça e fez tum, aí enxergou o falso evangelho onde a gente estava enfiado há muito tempo. Eu encontrei Jesus lá, tudo bem, encontrou, mas não encontrou o evangelho. Vocês entendem ou não? Teve que se libertar para encontrar o evangelho. Então aconteceu isso com Paulo. Agora olha que Paulo, repare bem, isso aqui quebra aqueles métodos, entende? Você precisa reconhecer, aceitar, pedir perdão, se humilhar, sabe, aquele monte de obras, como se eu fazendo assim é que Deus vai me salvar, entende? Aquele monte de rituais que a gente cumpre na igreja, não é isso? Não aconteceu nada disso. Paulo nem procurava Jesus, ele tinha raiva de quem era cristão naquele tempo. Ele não está lá, Deus fala comigo, ele está com raiva, e apareceu, se revelou para ele. Entende isso? Não deixa a gente por dentro assim, que alívio, Senhor. Não quebra todo o jugo da religião, essas coisas. Não acaba com aquele evangelho velho, antigo, pentecostal, tortuoso, cheio de obra, ou neopentecostal, cheio de coisa que escravizava. Não mata tudo isso. Mata tudo isso quando você entende a voz do Filho. Não mata tudo isso? Mata. Gálatas agora, vamos lá, Gálatas, capítulo de número 1. Agora, quem está debaixo do jugo, ouve a gente falar assim, é que nem Paulo antes de encontrar Jesus: eu vou matar essa gente, eles estão desviando do caminho, é o falso evangelho, vão prender todo mundo, esse negócio de graça, 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 eu quero pagar preço. Eles não entendem, a cabeça deles não entende, eles não foram iluminados ainda, não foram. Então, Gálatas, né, capítulo de número 1, vamos ver o que Paulo fala. Olha o que ele fala. Gálatas 1, versículo 15 até o 17, olha lá.
Olha o que Paulo entende. Vamos ler o 11 também em diante. Vai, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Olha o que ele diz. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Então Paulo não aprendeu nada de Pedro, Paulo não aprendeu nada de João, que já eram apóstolos, a igreja já existia nesse tempo. Paulo não aprendeu nada de Tiago, ele não aprendeu nada de homem algum, o evangelho que ele pregava. Ninguém veio ensinar ele. Quem que ensinou ele? Olha lá o que ele disse. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Jesus revelou direto isso para ele, sem intermediário. Paulo foi até o terceiro céu. O que ele ouviu lá? Eu quero que você entenda isso. Agora, olha o que ele vai dizendo. Ele mostra como o judeu que ele era, como ele estava debaixo da lei. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Olha lá. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, estava debaixo de lei, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Olha como ele era um judeuzão debaixo de lei. Perseguiu a igreja e devastava a igreja, era perseguidor da igreja. Agora, olha o que ele entendeu, versículo 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer. Ué, como é isso? Então Paulo não tinha nascido, não tinha nem sido gerado no ventre da mãe? Porque a criança já nasce quando é gerada no ventre da mãe. Então ele está dizendo, antes de eu nascer, de eu existir, Deus me separou. Você está entendendo a predestinação? Está entendendo? Nem existia, mas para Deus existia. Vocês estão entendendo? Antes de eu nascer, ele me separou. Me separou para quê? Olha, Paulo passou anos da vida dele sem saber que ele era um chamado, no judaísmo, enfiado na religião. Mas uma hora aconteceu. Então, pelo YouTube, nós acreditamos, não somente eu, mas muitos pregadores da graça, que muita gente está enfiado nessa religião evangélica, mas vai acontecer como o apóstolo Paulo, estão lá hoje, são até contra o que a gente fala, mas vai chegar o dia H, o dia da decisão, que eles vão ouvir, vão ser despertados, vão ser acordados, como eu e você fomos, vai chegar, por isso vai chegar como? Quando eles ouvirem, tem que ouvir o evangelho da graça de Deus. Então olha lá, quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse para quem? Para judeus ou para gentios? Então Paulo, o evangelho de Paulo é direcionado para os gentios, para o povo não judeu. É para nós o evangelho dele direcionado, não é para judeu, é para os gentios. Não está escrito aí, olha lá, sem detença. Não consultei carne e sangue. O que é consultar carne e sangue? É procurar alguém que já estava mais tempo na igreja do que ele e pedir informações para ele, para aprender. Ele não foi consultar ninguém. Não foi consultar ninguém. Olha lá, nem subi para Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até aí. Ao que me separou antes de eu nascer. Então presta atenção. Na ótica de Deus, ele já, esses filhos todos já existem para ele. Você entende ou não? Muitos hoje ainda estão lá pagando voto, acreditando em suor. Eles estão lá ainda. Estão lá com mesa a usar, pagando R$1.000 para ter uma coisa pendurada na porta para dar sorte. Estão lá acreditando na camisa do avesso. Vocês entendem? Mas eles vão acordar. Você pode ter certeza, sabe por quê? Porque é Deus que faz a obra. Eles vão acordar. Paulo passou anos sem saber da existência dessas coisas. Jesus fez milagres em Jerusalém, fez um monte de coisas. Paulo deve ter ouvido, nunca dado atenção, nem visto nada, porque ele não conheceu Jesus antes da cruz. Mas quando chegou a hora certa, Deus trouxe ele para conhecer a verdade.
um chamado. Ninguém veio a mim se pelo Pai não for concedido. É o Pai que as me deu, o Pai que permite, é o Pai que age, a obra é de Deus. O tempo já passou, não terminei, meus irmãos. Vocês entendem isso? Posso continuar essa semana que vem? Tá? Só para a gente terminar, vamos lá para... Você está em Gálatas, Efésios. Vamos lá, só para dar uma lidinha, para terminar nisso aí, porque eu não cheguei ainda que o filho não é escravo. Nós só estamos trabalhando para entender o filho, né? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora entenda isso. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ué, como Deus pode escolher alguém que não existe? Presta atenção. O mundo não existia. Como Deus vai escolher alguém que não existe? Pastor, que coisa doida. Não quer dizer que eu poderia existir? Se eu fui escolhido antes da fundação do mundo, então antes que Adão caísse, antes de Gênesis 1, e haja luz e houve luz, eu fui escolhido. Como ele vai escolher quem não existe? Eu quero que você pense isso. Como é que Deus vai escolher quem não existe? Eu posso escolher uma flor que não existe aqui? Não existe, como é que eu vou escolher? Nossa! Continua a leitura. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e ele nos escolheu para quê? Para a gente ser santo, irrepreensíveis perante ele em amor. Olha lá, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual em Cristo temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Qual era o mistério da vontade de Deus? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha como a predestinação está clara. Como ele pode escolher alguém que não existe? E como ele me predestinou? O que é predestinar? Deus disse, vai ser assim, e determinou que seja, e nunca vai deixar de ser. Não tem nada que interrompa. O que é predestinação? Deus declarou, vai ser assim, e nada interrompe o que vai ser. Predestinado. Acabou, ele não altera mais. Aquele que me separou, Paulo diz, antes de eu nascer. Como podia separar ele antes de nascer? Vou deixar você com essa interrogação na sua cabeça. Tá bom? É um mistério, hein? Que coisa, hein? Como o mundo invisível é espetacular, hein? Sim ou não? Semana que vem a gente vai continuar, tá bom? Fala assim, amém.